Agora eu vou falar um pouquinho da aula de inovação, né, Innovation, ministrada pelo Sebastian Fixon. Foi uma aula bem legal também, com bastante dinâmicas, né? E a gente começa aqui com um questionamento. Ele pergunta para todos os alunos da sala o que a gente acha sobre a inovação, se a inovação realmente importa no mercado. Ela é importante ou será que inovar não é tão importante para ser um líder de mercado? E aí a gente tem um gráfico ali onde a gente temos alguns dados, está pequenininho ali, eu vou comentar. 26% dos executivos acham que a coisa mais importante para uma empresa é a inovação. É o top 1 ali. Para você se manter no topo, o mais importante é a inovação. 45% dos empresários acham que empreendedorismo não é o principal, mas está entre os 3 principais pontos para que você se mantenha no topo. Então, é uma coisa que no mercado, realmente a inovação importa. A gente pode ver através de pesquisas de vários anos ali, que a inovação tem um significado. Porém, a gente tem o Butch ali, temos um gráfico que mostra a relação entre investimentos em pesquisa e desenvolvimento, né, que é um investimento que se faz a fim de inovar, e o resultado. A gente pode ver algumas companhias ali que investiram bastante em pesquisa e desenvolvimento e tiveram grandes lucros, são as bolinhas amarelas para cima, mas temos outras empresas, por sua vez, que investiram muito dinheiro em pesquisa e desenvolvimento a fim de inovar e acabaram obtendo prejuízo. E aí a aula se inicia meio que no consenso em qual a diferença. Várias empresas investiram em pesquisa e desenvolvimento. Algumas obtiveram grande sucesso, porém outras grandes fracassos, apesar de estar investindo em algo que seria inovador. Então ele inicia uma dinâmica para mostrar a importância de para mostrar como a inovação deve ser estimulada. Não é simplesmente investir em pesquisa e desenvolvimento e achar que você vai ser inovador pelo investimento feito. É preciso saber desenvolver a pesquisa e desenvolvimento a fim da inovação. E aí ele trabalha uma dinâmica, foi bem legal, foi uma das dinâmicas aí, acho que mais legais de Babson, onde ele dá para cada grupo, ele divide a sala em trios, e dá para cada trio alguns pedaços de macarrão espaguete, uns 20 espaguetes para cada grupo, um pedaço de fita crepe, um pedaço de linha e um marshmallow. E estipula um tempo de 20 minutos para que a gente tente criar a estrutura mais alta possível, né, com algumas regras. Ela tem que sair de baixo, você não pode pegar a linha e amarrar no teto, por exemplo, ela tem que ser do chão, não pode ter sustentações externas, e o marshmallow tem que ficar na ponta. E aí todos os grupos iniciam o seu trabalho, e ao final dos 20 minutos, de 10 trios, 2 ou 3 trios conseguiram ter uma estrutura em pé. Os outros 7 não conseguiram nada, né? Na hora que você soltou, a estrutura caiu, despencou tudo. E no começo a gente ficou meio, não entendeu qual era o sentido disso. Mas após a dinâmica ele explica. Primeiro ele passa para a gente alguns números sobre o que ele questiona. Quem a gente acha que conseguiria fazer a torre mais alta? Estudantes de empreendedorismo ou crianças do que eles chamam de Kids Garden, né, que é o jardim de infância aí. E aí todo mundo imagina que o empreendedor vai conseguir fazer uma torre mais alta do que uma criança, né, uma questão meio óbvia. Só que o resultado, né, esse teste foi feito em várias turmas, e as crianças têm resultado melhor do que os empreendedores. E com base nisso ele começa explicando por quê, aonde está o erro dos empreendedores aí, e faz uma relação com a inovação, né, de investir em pesquisa e desenvolvimento não é sinônimo de inovação, e por que isso ocorre. E na imagem aí de baixo, a gente pode observar a diferença entre os estudantes de empreendedorismo e as crianças do ensino médio. E é realmente uma verdade. A maioria dos grupos presentes na aula, a gente começava a pensar na arquitetura. Tem que ser uma estrutura triangular, ou tem que ser octagonal porque dá mais sustentação, ou não, é quadrada. E se pensava há muito tempo no que fazer, se fazia a estrutura inteira de uma vez, para depois colocar o marshmallow na ponta. E o que se descobria que o macarrão, a estrutura, né, o macarrão não tem uma dureza muito grande, não era capaz de sustentar o marshmallow. Por isso a maioria dos grupos aí fizeram uma torre de altura 0, o marshmallow estava ali na mesa. Caiu e não saiu do nada. Somente 2 ou 3 grupos conseguiram fazer uma torre de 10 ou 15 centímetros, que é pequena, né? As crianças fazem mais alto que isso, e a justificativa é que para se inovar, você tem que a todo momento testar o que você está fazendo. Então, como ali ninguém nunca tinha trabalhado em fazer uma construção com macarrões, ninguém sabia a dureza do macarrão, qual era a colagem da fita, se aquilo era muito aderente ou pouco, então era necessário testar e não só ficar pensando. E aí as crianças têm um sucesso melhor porque ela vai lá e coloca 2, 3 macarrões e já põe o marshmallow. Deu certo? Deixa eu tentar levantar mais um pouquinho. E aí ela muda mais um pouquinho e põe o marshmallow de novo. Então ela vai testando a cada momento. Como ela nunca usou macarrão para construir, ela vai fazendo e vai testando, vai fazendo e vai testando. Como resultado,
ela obtém um resultado melhor do que aqueles que ficaram a gente teve 20 minutos aí para atividade, ficamos 10 minutos planejando e somente 10 executando. E as crianças não, elas vão direto para a execução, não planeja nada. Ela põe 2, 3 macarrões, marshmallow. E é uma coisa mais interativa, né? É a tentativa e erro. Né? E isso é muito importante para a inovação, né? Você fazer um protótipo rápido e barato, porque algumas coisas no plano não é possível perceber. Você acha ali que você está montando uma estrutura octagonal, aquilo é perfeito para sustentação, porém na hora que você põe o marshmallow ali, ele é pesado demais e a estrutura octagonal cai para o meio, ela não cai para fora, mas o marshmallow cai para dentro. Né? E aí temos algumas dicas aí, né? É importante, quando você pensa em inovar, você tem que compreender as variáveis conhecidas e desconhecidas. Nesse caso, por exemplo, a dureza do macarrão, a colagem da fita, eram coisas desconhecidas. Ninguém ali sabia quanto peso o macarrão podia sustentar. Isso é uma informação importante quando você vai criar inovação. É algo novo, né? Nunca ninguém testou antes para saber se dá certo, se está errado e como isso funciona. Então é importante que você teste efetivamente, compreenda as variáveis e vá testando aos poucos. Né? Aí a gente tem prototipagem rápida, né? Você descobre variáveis ocultas que não são possíveis de se enxergar no plano. Na hora que você está planejando tudo ali no papel, é bonitinho. Na hora que você vai executar, aquilo não funciona. E você só consegue descobrir isso na prototipagem. Né? Não é uma falha de projeto. É que são realmente questões ocultas no projeto. Você só consegue observar isso no protótipo. Né? A gente tem uma frase aí que ele enfoca bastante, que é o fail fast, né? Fale rápido, mas fale cheap, né? Barato. Você vai fazer um protótipo muito rápido, não vai perder 6 meses elaborando, você vai perder uma semana sabendo que ele vai falhar, mas você não quer saber se ele vai dar certo ou não, você quer saber quais as possíveis falhas. Então você elabora um protótipo rápido, para que não tenha muito gasto, você não perca muito trabalho e possa descobrir eventuais erros do seu produto, que na fase de teste não são capazes de serem observados. E essa lição, né, e aí ele fala um pouquinho sobre o que é a inovação, né? A inovação realmente importa, é muito importante isso no mercado. As empresas líderes aí têm investido muito em inovação e os grandes nomes que a gente tem observado aí, assim, como Apple, Samsung, são empresas que estão por causa da inovação, investiram em inovação, procuraram fazer produtos novos e por isso estão aí líderes como mercado, né? É importante destacar que a inovação pode ocorrer em tudo, ela não é uma coisa dedicada somente a produtos. Você pode inovar num serviço ou um modelo de produção, por exemplo, você pode inovar numa montadora de carros, por exemplo, a maneira como os carros são produzidos, não somente fazer um carro inovador. Você pode inovar na produção, você pode inovar nos serviços, a inovação está presente aí em qualquer área, né, corporativa. A inovação é um desafio, né, é realmente muito difícil, por isso é importante você ir fazendo, testando, porque ela é um desafio, é uma coisa nova, ninguém conhece. Né? E não é só genialidade, ninguém precisa nascer gênio para conseguir inovar, e nem sorte, é uma questão de prática. Você vai praticando, vai errando e vai aprendendo aos poucos, você vai descobrindo os caminhos para se inovar. Né? E é um processo e é uma atitude, você tem que estar a fim de inovar. Vão ter muitos erros, vão ter muitas falhas, se é inovador, é novo, ninguém fez, então você vai descobrir os erros, você vai ter que cair para aprender aonde estão os possíveis erros, os possíveis defeitos. Essa é a principal lição aí da inovação.